Você já parou para pensar qual será o seu legado? Quando a sua vida terminar, o que permanecerá? Seus bens, sua profissão, sua casa? Ou será que existe algo mais valioso do que isso, que atravessa gerações? Você sabe qual a diferença entre herança e legado? Alguém disse certa vez que herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Ou seja, uma herança pode ser gasta. Uma casa pode ser vendida, um carro pode se desvalorizar, uma conta bancária pode acabar, mas um legado atravessa ao longo do tempo. Abraão morreu há quase 4.000 anos, Isaac e Jacó também partiram há milênios. Contudo, o nome desses homens continua sendo lembrado todos os dias por milhões de pessoas ao redor do mundo. Por quê? Porque eles deixaram algo muito maior que bens materiais ou simplesmente fatos históricos que eles fizeram parte. Eles deixaram um legado de fé. Na última lição desse trimestre, nós vamos descobrir por que Deus escolheu ser conhecido como o Deus de Abraão, Isaac e o Deus de Jacó. Vamos entender como homens imperfeitos impactaram a história da redenção e por que o legado que eles deixaram continua transformando vidas até hoje. Que a maior pergunta não é o que você vai deixar para os seus filhos, mas o que você está deixando dentro deles. Isso é legado. O mesmo Deus que chamou, sustentou, transformou esses 3 homens, é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. Ele não mudou. A sua fidelidade ontem é a mesma fidelidade que vai te acompanhar até o dia em que você estiver na presença dele para todo sempre. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui todas as semanas estudando juntos as lições da Escola Bíblica Dominical de jovens e também de adultos, sempre buscando unir simplicidade na linguagem com profundidade de conteúdo e uma aplicação prática para o nosso dia a dia na vida cristã. Por isso, se esse nosso propósito faz sentido para você, já peço que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, ative o sininho da notificação para você estar por dentro de todos os novos vídeos que nós postamos e também deixe o seu like, o seu comentário. Isso ajuda muito a divulgarmos esse canal. Peço também que compartilhe esse vídeo com outros irmãos que queiram também acompanhar nossos estudos da sua igreja, do seu grupo da escola dominical, os seus amigos que também precisam ouvir a palavra de Deus. E não esqueça que todo esse conteúdo também vai estar disponível lá no Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e você vai ter acesso ali ao nosso conteúdo em formato de áudio, podcast, para você ouvir durante suas atividades do dia a dia. Escaneando esse QR Code que está na tela, ou clicando no link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário embaixo, você vai ter acesso à apresentação de slides para auxiliar na preparação da sua aula, você que é professor da EBD, ou você que também faz seus estudos da Palavra de Deus, é um material gráfico, visual, muito interessante para você acompanhar nossos comentários. É importante você se inscrever no canal, porque essa semana ainda vou fazer mais um vídeo apresentando a nova lição da Escola Bíblica dos Adultos e também dos Jovens para o próximo trimestre, aonde nos adultos nós vamos estar estudando sobre a Igreja dos Gentios, uma lição muito interessante que tem um aspecto missionário, doutrinário, que vai ser muito edificante para nós. Então acompanhe nos próximos vídeos, você vai ver os principais tópicos que vamos estudar nessas lições, os principais assuntos e temas a serem explorados, para iniciarmos aí com a graça de Deus na próxima semana, mais um trimestre edificante na nossa Escola Bíblica Dominical. Mas hoje vamos estudar a lição de número 13 da nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2026, que tem como tema o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ao nosso texto áureo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. A verdade prática: Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Na lição de hoje, meus queridos, nós temos alguns objetivos que vão nortear os nossos estudos. Primeiro, mostrar o legado de fé de Abraão. Segundo, explicar sobre o legado de Isaac. E terceiro, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Nós chegamos então à última lição desse trimestre. E que jornada linda foi essa, não é verdade? Você que tem acompanhado aqui nossos vídeos, essas lições. Nós caminhamos juntos com Abraão, saindo de Ur dos Caldeus até Harã, sem saber para onde ia. Nós sofremos com Isaac diante das suas provações e das suas perseguições, e também lutamos junto com Jacó no val do rio Jaboque até o raiar do dia.
E hoje a pergunta que fica é: o que sobrou dessa caminhada toda? A resposta é simples e profunda: sobrou um legado de fé. Mas por que é importante estudar sobre Abraão, Isaac e Jacó? Bom, primeiramente porque todas as pessoas têm alguma coisa de Abraão, Isaac e Jacó. Os três se completam. O que faltava em um, encontrava-se no outro. Ninguém se faz sozinho. Deus trabalha em gerações. O Deus de Abraão tornou-se o Deus de Isaac. O Deus de Isaac tornou-se o Deus de Jacó. E o legado de fé foi sendo transmitido de geração em geração. Toda pessoa tem alguma das virtudes de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão nos inspira com a sua fé e paciência. Isaac nos ensina a perseverança silenciosa. Jacó nos mostra a importância da transformação espiritual. Em alguma medida, também encontramos essas virtudes na nossa caminhada. Mas também é verdade que todos nós também temos algumas das fragilidades de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão teve momentos de medo e falhou ao confiar plenamente em Deus em alguns momentos. Abraão teve seus momentos de medo e até falhou em confiar plenamente em Deus em algumas circunstâncias. Isaac demonstrou favoritismo dentro da sua família entre os filhos. Jacó foi marcado por erros, enganos e lutas interiores. As Escrituras não escondem as falhas dos patriarcas porque Deus deseja mostrar que a sua graça é maior do que as nossas imperfeições humanas. E louvamos a Deus porque mesmo nós sendo assim, Ele continua sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o nosso Deus. Quando Deus se revela nessas três maneiras nas Escrituras, não está apenas identificando esses três homens. Ele está revelando aspectos do próprio caráter de Deus. Primeiro, Ele é o Deus dos princípios imutáveis. O Deus que chamou Abraão continua sendo o mesmo hoje. Os seus valores não mudam. A sua palavra permanece firme e as suas promessas não falham, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. E segundo, Ele é o Deus dos recomeços. Quando Jacó fugiu de casa, carregando culpa, medo, incerteza, Deus o encontrou em Betel. Quando ele retornou, quebrantado, anos depois, Deus o encontrou novamente em Peniel. O Senhor é especialista em restaurar vidas e escrever novos capítulos da história. Por isso que a Bíblia nos declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Pedro recomeçou, Jonas recomeçou, Jacó recomeçou e nós também podemos recomeçar. E por fim, Ele é o Deus das mudanças na vida. Ele mudou o nome de Abrão e Sarai. Jacó saiu de Peniel mancando, mas transformado e com um novo nome. Seu nome foi mudado de Jacó para Israel, porque Deus havia mudado o seu caráter. A graça de Deus não apenas nos perdoa, ela também nos transforma. O apóstolo Paulo escreveu assim: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. E ainda, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O Deus dos patriarcas continua transformando vidas ainda hoje. E é por isso que ao estudarmos Abraão, Isaac e Jacó, não estamos apenas olhando para personagens do passado. Estamos contemplando o mesmo Deus que continua chamando, restaurando e transformando pessoas em nossos dias. Amém? Vem comigo então para o nosso primeiro tópico de hoje, que é o legado de Abraão. Primeiro item, o alcance do legado de fé de Abraão. A herança espiritual deixada por Abraão transcende as fronteiras étnicas e as limitações do tempo histórico, não se restringindo geograficamente à região do Israel nacional e nem exclusivamente à dispensação da igreja como uma instituição isolada. Porque o propósito divino na eleição e na separação do patriarca Abraão na história da salvação sempre possui um caráter intencionalmente universal e escatológico. Isso se evidencia na declaração pragmática e soberana registrada no livro de Gênesis, quando Deus diz assim, no capítulo 12, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Longe de ser um plano de exclusividade nacionalista, o chamado de Abraão foi o antídoto divino para a dispersão da rebelião das nações que aconteceu na Torre de Babel, lá de Gênesis 11. Enquanto a humanidade se fragmentava na soberba e na idolatria,
Deus iniciou uma contranarrativa redentora a partir de um único homem, visando o resgate de todas as etnias da terra. A aliança abraâmica de Gênesis 15 e 17 funciona, portanto, como um grande guarda-chuva teológico do Antigo Testamento, que antecipa o desígnio de Deus ao estabelecer uma comunidade multicultural baseada não no sangue, mas na aliança e na promessa de Deus. Se a gente olhar com atenção para a teologia bíblica, essa promessa abraâmica vai encontrar seu auge, sua validade maior, seu cumprimento cabal na pessoa de Jesus Cristo, o Messias anunciado no Antigo Testamento. Repare que na estruturação da genealogia apresentada logo na abertura do Novo Testamento pelo evangelista Mateus, faz questão de fixar a identidade real e messiânica de Jesus, conectando-o diretamente à linhagem pactual do patriarca Abraão. Veja o que está escrito em Mateus 1:1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ao fazer isso, Mateus demonstra que Jesus é o herdeiro legítimo do trono real, filho de Davi, e é o canal por excelência da bênção prometida às nações, identificado aqui como filho de Abraão. Cristo cumpre as demandas da aliança que o homem falhou em cumprir e tornou-se o fim e o amém, ou seja, a concretização para todas as promessas divinas. Vai estar lá em 2 Coríntios 1:20. A bênção pactuada com Abraão, ela chega aos gentios por meio do ato vicário, ou seja, substitutivo e redentor de Cristo na cruz do Calvário. Ela está intimamente associada à nossa recepção do Espírito Santo mediante a fé. O apóstolo Paulo, na sua epístola de Gálatas, assevera de forma contundente e até revolucionária para a sua época que os que se valem da fé salvífica, independente da sua origem gentílica, cultural ou judaica, são todos filhos de Abraão. Veja lá em Gálatas 3:7. Conforme a explicação que Paulo nos dá, a semente prometida a Abraão não se referia a uma coletividade pluralista ou puramente biológica, mas ela se centralizava especificamente no singular em um indivíduo, Cristo. Logo, todos aqueles que pela fé, pelo batismo espiritual, estão organicamente unidos a Cristo, fazendo parte do seu corpo, tornam-se por direito de herança a adoção espiritual como co-herdeiros legítimos da promessa feita ao patriarca. Gálatas 3:16 e 29. Paulo, então, vai desconstruir até mesmo a necessidade da circuncisão física para os gentios, provando que a marca distintiva do povo da nova aliança é o Espírito Santo selado no coração de cada crente. O legado de Abraão, portanto, estabelece um fundamento arquitetônico indestrutível para a teologia da justificação somente pela fé, sola fide, demonstrando que o plano de salvação do Altíssimo nunca mudou seu método através das eras. Deus sempre visou a redenção global da humanidade por meio da graça apropriada pela fé. Em Romanos capítulo 4, Paulo vai utilizar o exemplo de Abraão como um argumento teológico definitivo de que a justiça divina é imputada ao homem antes mesmo de qualquer imposição legal ou ritualística da pessoa. Esse texto diz que, e creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Esse texto fala de Abraão ainda antes mesmo de ser circuncidado e séculos antes da promulgação da lei de Moisés no Sinai. Isso mostra de uma forma inequívoca que o modelo salvífico do Antigo Testamento não era baseado em obras ou méritos de obediência da lei da pessoa, mas sim na confiança irrestrita na palavra daquele que justifica o ímpio, o Senhor Jeová. O legado abraâmico permanece vivo na igreja de hoje como um padrão absoluto de fé, que confia mesmo contra a esperança, que confessa a suficiência do sacrifício de Cristo e que vai unir judeus e gentios em uma única família eterna, a família de Deus. Vamos ao segundo tópico, que diz assim: a fé incondicional de Abraão. Veja agora como é importante a gente entender profundamente o que significa essa fé que tantas vezes mencionamos. A Bíblia nos dá uma definição preciosa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé não é uma sensação vaga, não é otimismo, não é simplesmente positividade. Fé é um fundamento, é um alicerce, ou seja, é algo sólido, firme, sobre o qual se pode construir uma vida inteira. Abraão demonstrou essa fé de uma maneira extraordinária quando ele foi chamado por Deus. Lembre-se do contexto. Ele vivia na sua terra, na região de Ur
na região de Ur dos Caldeus, onde o que seria hoje o sul do Iraque, junto da sua família, num ambiente dominado pela idolatria. Aquela região da Mesopotâmia, de onde ele veio, era marcada por um culto a vários deuses, especialmente ligados à lua e aos astros do céu. Em meio a essa escuridão espiritual generalizada, de alguma forma, Abraão teve conhecimento do Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e isso por si já é um milagre, porque Deus vai até Abraão e se revela a ele. O Senhor chamou Abraão de uma forma única, sem precedentes na história até aquele momento. Veja o capítulo 12 de Gênesis. Não houve um profeta anunciando essa visita divina, não houve um sinal previamente combinado. Foi um chamado direto, pessoal e soberano de Deus. E qual foi a resposta de Abraão? Ele obedeceu de um modo incondicional, sem negociar, sem impor condições, sem pedir um plano detalhado ou qualquer tipo de segurança antes de sair de casa. Pense quantas vezes agora, trazendo isso para a nossa vida, pensemos quantas vezes hoje nós também queremos negociar com Deus antes de obedecer. Senhor, eu sigo o seu chamado, mas primeiro me garanta isso, me mostre aquilo, ou me dê segurança sobre tal coisa. Abraão não fez esse tipo de barganha, ele simplesmente confiou e obedeceu a Deus. Essa é a essência da fé incondicional. Confiar no caráter de Deus mesmo quando as circunstâncias não oferecem nenhuma garantia visível. Abraão não tinha mapa, muito menos um GPS. Ele não tinha nem certeza da prosperidade material na nova terra. Ele simplesmente tinha uma palavra, a promessa de Deus. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus está resgatando quando ele fala sobre a galeria dos heróis da fé. Ele não está elogiando a inteligência, a estratégia de Abraão, nem sua capacidade de planejamento. Ele está elogiando a sua confiança absoluta na fidelidade de Deus. Irmão, talvez você também esteja vivendo um momento de chamado agora. Talvez Deus esteja pedindo que você dê um passo de fé, uma nova área de ministério, uma mudança de cidade, talvez uma decisão financeira, uma entrega mais profunda ao Senhor na sua vida. E talvez você esteja nesse momento também tentando negociar algumas condições para obedecer a Deus. A vida de Abraão nos ensina que a obediência incondicional sempre precede a manifestação plena da promessa. Não dá para experimentar o cumprimento da bênção sem primeiro atravessar o caminho da confiança. Que o exemplo desse patriarca desafia a nossa fé hoje, levando-nos a confiar mais e questionar menos diante daquilo que Deus está pedindo na vida de cada um de nós. O terceiro tópico desse item vai nos dizer sobre a resposta ao chamado de Deus. Vamos olhar agora para o texto geográfico e existencial desse chamado. Abraão recebeu a convocação divina quando se encontrava em Harã, já a caminho de Canaã, uma espécie de parada na jornada, inclusive onde até mesmo seu pai aparece em cena, e esse detalhe é importante. Harã não era o ponto de partida original e também não era o destino, era uma parada intermediária. É justamente nesse momento de pausa, de transição, que Deus intervém de uma forma decisiva na vida de Abraão. Ele poderia ter questionado a ordem divina, poderia ter indagado: Senhor, por que eu? Por que agora? Por que deixar tudo que eu construí aqui? Mas as Escrituras não registram nenhum tipo de questionamento por parte de Abraão. Sem a menor dúvida registrado no texto, ele avança em obediência. Esse silêncio diante do chamado não significa ausência de lutas interiores. Certamente havia desafios emocionais em deixar parentes, costumes, a segurança que ele tinha, mas significava que a partir de toda aquela luta, a decisão final foi uma submissão completa à vontade de Deus. A W. Tozer disse que a verdadeira fé repousa no caráter de Deus e não exige outra prova além das perfeições morais daquele que não pode mentir. E qual foi a resposta divina diante dessa atitude de fé de Abraão? Deus se agradou profundamente da postura de Abraão e confirmou as suas promessas tanto a ele quanto à sua descendência. Isso vai estar registrado de uma forma solene lá em Gênesis 22, 15 a 18, quando após aquela prova do Monte Moriá, o Senhor Deus reafirmou o juramento que fez a Abraão. Veja a sequência espiritual aqui: chamado, obediência, confirmação. Deus chama, o homem obedece pela fé, e então Deus confirma e amplia aquilo que havia prometido. Esse é o padrão que vai se repetir ao longo de toda a Escritura. O estudo dos textos bíblicos referente a Abraão, por exemplo,
nos ajudam a entender que a ligação entre Deus e Abraão era tão íntima que o próprio Deus passou a ser identificado ao longo das Escrituras como o Deus de Abraão. Uma expressão usada inclusive no livro de Atos, quando Estevão narra a história do povo de Israel diante do Sinédrio, lá em Atos 7:32. Esse título não era apenas uma forma de identificação histórica, era um selo de relacionamento. Deus permitiu que seu próprio nome fosse vinculado para sempre à fé de Abraão. Agora eu te pergunto, que tipo de vínculo nós estamos construindo com Deus através da nossa obediência diária? Será que no futuro a nossa família vai poder dizer o Deus que sustentou nosso pai, nossa mãe em tantas dificuldades? Será que Deus vai ser vinculado a nosso testemunho de fé? Esse é um convite de hoje, responder ao chamado de Deus sem questionamentos excessivos, confiando que, como aconteceu com Abraão, a confirmação e a bênção virão depois da obediência e nunca antes dela. Antes de avançarmos na segunda parte para falarmos sobre o legado de Isaac, eu preciso te pedir um favor rapidinho. Se essa aula está edificando a sua vida, deixa aqui o seu like, seu comentário agora mesmo, isso ajuda muito no alcance do nosso material. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, é só clicar ali em se inscrever, ative o sininho da notificação, porque toda semana vai ter aula nova por aqui. E ainda esta semana eu vou estar postando um vídeo apresentando a nova revista, como falei, destacando os principais assuntos, um vídeo também comentando já a primeira aula do novo trimestre. Então não deixe de acompanhar por aqui comigo. Agora vamos avançar, porque a história fica ainda mais rica quando vamos falar sobre Isaac, o filho da promessa. O legado de Isaac, primeiro ponto, o significado do nome. Meus irmãos, tem um detalhe fascinante na vida de Isaac que muitas vezes passa despercebido, né? O significado do próprio nome Isaac significa riso ou aquele que ri. Agora veja que interessante. O nascimento desse menino trouxe um riso de alegria genuína aos seus pais, Abraão e Sara, e a todos que ouviram falar daquele acontecimento extraordinário, dando um cumprimento direto à promessa divina, conforme vai estar lá em Gênesis 21, do 1 até o 7. Esse nome carrega um peso teológico profundo. Sara, quando ouviu pela primeira vez que teria um filho, mesmo na sua idade avançada, riu de incredulidade. Um riso de dúvida, de alguém que achava impossível aquilo que estava sendo dito. Mas quando efetivamente o menino nasceu, 25 anos depois da promessa ter sido feita, o riso mudou completamente de natureza. Tornou-se um riso de celebração, de gratidão e até de espanto diante da fidelidade de Deus. Essa transformação do riso da dúvida para o riso da alegria é uma das verdades mais consoladoras que a palavra de Deus nos oferece hoje. Quantas vezes talvez a gente também riu silenciosamente diante de uma promessa de Deus na nossa vida que parecia ser muito difícil de acontecer? Quantas vezes você pensou, isso é impossível, nunca vai acontecer comigo? Mas a vida de Isaac é uma prova que aqueles que esperam no tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, também vão, em algum momento determinado pelo Senhor, sorrir com uma alegria genuína. O nascimento de Isaac vai simbolizar, portanto, a fidelidade absoluta de Deus e a concretização plena do seu plano, mostrando de uma forma inequívoca que nada é impossível para o Senhor. Não existe situação tão complicada, tão impossível aos olhos humanos, que esteja fora do alcance do poder do nosso Deus. Assim, Isaac se tornou um sinal vivo, permanente, do legado, da alegria e da esperança que são produzidos exclusivamente pela fé. Isaac não é apenas um personagem histórico, ele é uma mensagem encarnada. Deus cumpre aquilo que promete, mesmo quando o cumprimento parece humanamente impossível. Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90 anos de idade. Permita-me uma aplicação direta para a sua vida agora. Talvez você esteja numa espera longa, um sonho que demora a se realizar, uma cura que ainda não chegou, uma restauração familiar que parece cada vez mais distante. Mas a história de Isaac nos diz, continue crendo, porque o riso da alegria ainda virá para você. Então não desista da sua espera. Deus não se esqueceu de você. Assim como ele fez com Abraão e com Sara, ele vai trazer o riso de alegria para a sua situação no tempo dele e vai ser perfeito. Ainda sobre Isaac, o segundo tópico nos diz, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Vamos avançar agora para entender como Isaac viveu essa herança espiritual que ele recebeu do seu pai. Ele cresceu debaixo da promessa divina, ele aprendeu através do próprio exemplo de Abraão
a depender de Deus em todas as circunstâncias da vida. Quando Isaac assumiu o lugar de seu pai como patriarca na família da promessa, ele edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva e ativa a comunhão espiritual com Deus, os seus pais. Vai estar registrado lá em Gênesis 26, 24 e 25. Isso é muito importante. Esse detalhe é riquíssimo, porque Isaac não inventou uma nova religião, ele não criou um novo sistema de culto. Ele preservou e conservou, ele deu continuidade naquilo que já havia sido estabelecido por Abraão. Tem uma lição preciosa aqui para a gente sobre a importância de preservarmos o legado espiritual que recebemos daqueles que vieram antes de nós. Nós vivemos em uma geração que muitas vezes valoriza excessivamente a novidade, mas a fé cristã também é construída sobre a transmissão fiel de uma verdade, da verdade de Deus de geração em geração. É por isso que o escritor aos Hebreus exorta, em Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Observe que o texto não diz para imitarmos a personalidade das pessoas, mas sim a fé que elas demonstraram ao longo da sua caminhada com Deus. Foi exatamente isso que Isaac fez. Ele seguiu os passos espirituais de Abraão, preservando os altares, a adoração e a confiança na promessa de Deus. Da mesma forma, eu e você também somos chamados a valorizar o legado espiritual que recebemos dos nossos pais na fé, sem desprezar aquilo que foi construído com oração, lágrimas, sacrifício e fidelidade às Escrituras. Mesmo em meio à escassez material e à inveja constante de povos vizinhos, Isaac perseverou firmemente na sua fé, abençoado em absolutamente tudo que fazia. Ele não se envolveu em conflitos desnecessários, mas ao contrário, ele cultivou ativamente a paz, reabrindo poços que pertenciam a seu pai e confiando inteiramente na provisão divina, conforme vai estar lá em Gênesis 26. E esse é um dos aspectos que eu acho mais admiráveis no caráter de Isaac. A sua capacidade de evitar conflitos através de uma confiança serena na provisão de Deus. Quando os filisteus disputavam e entulhavam seus poços, ele simplesmente se afastava e cavava outro poço, em vez de insistir numa briga prolongada e desgastante. Ele sabia que Deus o abençoaria e que lhe daria água no tempo certo. E agora eu te pergunto, quantos conflitos familiares, conflitos na igreja, conflitos no trabalho poderiam ser evitados se nós tivéssemos essa mesma maturidade de Isaac? Em vez de investirmos em ter razão a qualquer custo, poderíamos confiar que Deus tem outros poços preparados para nós e que a paz vale mais do que qualquer vitória em uma disputa. O legado de Isaac é, portanto, o legado de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e por uma confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias externas eram visivelmente adversas. Diferentemente do seu pai Abraão, que teve experiências dramáticas e visíveis de Deus, Abraão viveu teofanias, visitas angelicais, provas extraordinárias. Já Isaac viveu uma espiritualidade mais discreta, mais silenciosa, mas igualmente profunda e genuína, porque ele alcançou a promessa. E isso nos ensina algo muito importante. Nem toda fé precisa ser espetacular para ser genuína. Tem muitos crentes que partirão para a glória com o Senhor, sem nunca ter visto um anjo na vida. Existe um tipo de espiritualidade silenciosa, mas constante, perseverante, que talvez não gere grandes testemunhos dramáticos publicamente, mas que sustenta gerações inteiras através de uma fidelidade e de exemplo de vida. Você não precisa viver experiências extraordinárias todos os dias para que a sua fé seja verdadeira. Às vezes, o maior testemunho é simplesmente permanecer fiel nas lutas do dia a dia, ano após ano, cultivando altares de oração e de comunhão, mesmo quando ninguém está vendo ou aplaudindo aquilo que a gente faz. Que lição interessante para a nossa vida, né? Terceiro tópico aí desse item sobre Isaac vai dizer assim: Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Por fim, nesse segundo tópico, nós vamos refletir sobre um momento decisivo na vida de Isaac, a constituição da sua própria família. Quando chegou o momento certo para isso, Isaac não tomou uma decisão apressada, impulsiva, baseada apenas em atração ou conveniência humana. Pelo contrário, ele esperou pacientemente o agir de Deus na sua vida. A união de Isaac com Rebeca não foi fruto do acaso
ou de uma mera escolha pessoal. Ela foi a resposta direta a uma oração específica com o resultado claro da providência divina, conforme vai estar detalhadamente narrado em Gênesis 24, 63 a 67. O texto bíblico aqui vai nos apresentar Isaac numa atitude de meditação e de oração no campo, justamente no momento em que Rebeca chegava na sua terra natal. Esse detalhe revela um homem profundamente dado à oração, à comunhão constante com o Senhor, conforme vai estar em Gênesis 24, 63. Essa sequência espiritual é interessante. Isaac estava em oração quando a resposta de Deus chegou. Não estava ansioso, não estava desesperado buscando uma solução por conta própria. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ele estava simplesmente em comunhão, esperando o tempo e a direção do Senhor. Esse modelo é extraordinariamente relevante para os nossos dias de hoje, especialmente quando a gente pensa em decisões importantes no casamento, mudanças de carreira ou qualquer outra escolha de grande impacto na nossa vida. Quantas pessoas hoje em dia tomam decisões importantes baseadas exclusivamente em impulso, pressão social ou até na ansiedade pela solidão, mas nunca buscam a verdadeira direção de Deus através da oração. O casamento de Isaac foi fundamentado na fé e no propósito específico de Deus, e dessa união nasceu uma geração inteiramente escolhida para dar continuidade à aliança divina estabelecida com Abraão. Isaac nos ensina, portanto, que o verdadeiro legado espiritual não se constrói através de decisões apressadas ou emocionalmente impulsivas, mas sim quando genuinamente nós confiamos em Deus para guiar os nossos relacionamentos, as nossas decisões financeiras, os nossos planos familiares e materiais. Eu pergunto a você agora com todo o carinho pastoral: as decisões importantes na sua vida têm sido tomadas em oração, com paciência para esperar a direção de Deus? Ou elas têm sido tomadas no impulso do momento, na pressão das circunstâncias, no medo da solidão ou na ansiedade pelo tempo que passa cada vez mais rápido? A história de Isaac e Rebeca nos convida a desacelerar muitas vezes, buscar genuinamente o Senhor nas decisões importantes, porque aquele mesmo Deus que dirigiu os passos do servo Eliezer até encontrar a mulher exata para Isaac, também é plenamente capaz de dirigir cada detalhe da nossa vida. Para encerrar esse segundo tópico, eu quero compartilhar uma reflexão importante com você. Deus procurou estabelecer o concerto abraâmico com cada geração seguinte a partir de Isaac, filho de Abraão, conforme vai estar lá em Gênesis 17. Em outras palavras, não bastava que Isaac tivesse Abraão como seu pai biológico. Ele pessoalmente também precisaria aceitar pela fé as promessas de Deus. Somente então é que o Senhor diria a Isaac de forma pessoal e direta: eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua semente. Gênesis 26, 24. Essa verdade tem uma aplicação importante e direta para nós hoje. A fé dos nossos pais, por mais verdadeira e genuína, poderosa que tenha sido, não nos salva automaticamente. Cada geração precisa, de uma forma pessoal, aceitar pela fé as promessas de Deus e estabelecer a sua própria comunhão íntima com o Senhor, para herdar as suas bênçãos e principalmente a salvação. Abraão nos ensina a começar pela fé. Jacó nos ensina a ser transformado pela fé. Mas Isaac nos ensina a permanecer na fé. Vamos então para o terceiro tópico, mas antes, deixe o seu like, seu comentário aqui nesse vídeo e vamos avançar para a próxima parte da lição. Terceiro item, então, o legado de Jacó, homens com virtudes e erros. Repare que é algo profundamente honesto em como a Bíblia narra a vida dos patriarcas. Ela não esconde o fato que esses homens eram imperfeitos e erravam constantemente. Abraão, Isaac e Jacó cometeram muitos erros. Eles mentiram, enganaram, falharam muitas vezes, porque não eram perfeitos, exatamente como nós também não somos. As Escrituras Sagradas mostram para nós, com uma honestidade impressionante, o fato de como seres humanos, sendo pecadores por natureza, nenhum deles com família perfeita, mas mesmo assim faziam parte da família da promessa. Então entenda comigo uma verdade libertadora. Abraão, Isaac e Jacó, assim como suas respectivas famílias, não eram perfeitos. E quando verdadeiramente nós compreendemos essa realidade bíblica, nós paramos de exigir de nós mesmos, dos nossos familiares, uma perfeição que é, na prática, impossível de se alcançar nessa vida.
Quantos lares cristãos sofrem hoje porque os pais exigem perfeição absoluta dos seus filhos? Ou porque cônjuges exigem perfeição absoluta um do outro? A Bíblia nos ensina algo diferente. Procure sempre ser o exemplo dentro das suas possibilidades, mas aceite e ame a sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições inevitáveis. Nós aprendemos com os patriarcas que a vida familiar verdadeiramente saudável, ela é resultado direto do temor do Senhor e da submissão sincera aos seus mandamentos. E não da busca obsessiva por uma perfeição inatingível muitas vezes. Jacó, depois de ser transformado pelo encontro com Deus, tornou-se temente ao Senhor. E nós sabemos que, segundo a sabedoria bíblica, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Isso significa, meus queridos, que o caminho da transformação familiar não passa pela exigência da perfeição, mas sim pelo cultivo crescente do temor a Deus em cada membro da família. Quando o temor do Senhor cresce no coração de um pai, de uma mãe, de um filho, a sabedoria prática também cresce e os relacionamentos vão sendo curados progressivamente. Pense na sua própria família agora. Talvez você tenha cometido erros sérios como pai, como mãe. Talvez você tenha sido enganado ou tenha enganado alguém, como aconteceu repetidamente na história de Jacó. A boa notícia é que Deus não descarta pessoas imperfeitas. Ele transforma, ele restaura e ainda usa poderosamente essas pessoas para edificar um legado de fé. Não existe uma família perfeita esperando por você no convívio da igreja, no convívio cristão ou até mesmo fora de casa. Existem famílias imperfeitas, compostas por pessoas pecadoras, que estão aprendendo dia a dia a temer ao Senhor e a caminhar em sabedoria prática. Exatamente isso que torna o Evangelho tão glorioso. Ele não exige perfeição prévia para nos alcançar, mas ele transforma quem somos, exatamente como Deus fez com Jacó. Agora o segundo tópico desse item diz: o arrependimento muda destinos. Vamos olhar de perto para dois momentos absolutamente decisivos na história de Jacó. Dois encontros pessoais com Deus que mudaram completamente o rumo da sua existência. O primeiro deles foi lá em Betel, quando Jacó fugiu da casa de seus pais após um conflito grave com seu irmão Esaú, por conta do engano e do roubo da bênção, de Gênesis 28, 10 a 19. E ali, sozinho, naquela região desértica, apenas como uma pedra, como um travesseiro, Jacó teve a visão da escada que ligava a terra ao céu. Ele ouviu diretamente a voz de Deus confirmando sobre ele a mesma promessa que havia sido feita a Abraão e a Isaac. O segundo encontro decisivo aconteceu mais de 20 anos depois, em Peniel, quando Jacó agora estava regressando para a terra de Canaã, prestes a se encontrar com seu irmão Esaú. Foi ali, naquela luta noturna junto ao val do rio Jaboque, que Jacó foi confrontado diretamente. Ele teve o seu próprio nome mudado e saiu daquele encontro com um caráter radicalmente transformado por Deus. Embora sendo imperfeito, embora marcado por enganos e fragilidades, a história de Jacó nos mostra claramente que a conversão sincera faz com que Deus derrame suas bênçãos e cumpre fielmente as suas promessas, independentemente do passado da pessoa que está sendo transformada. Veja a profundidade disso aqui. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor pessoal direto, mesmo em meio às consequências dos próprios erros que Jacó havia cometido. O arrependimento, portanto, não é simplesmente um sentimento passageiro, uma culpa. Arrependimento bíblico é uma mudança de direção, de caráter, de postura diante de Deus. É o que nós chamamos biblicamente de metanoia. É uma mudança genuína, capaz de literalmente mudar destinos inteiros da pessoa. Pense na sua própria trajetória de fé. Talvez você tenha vivido o seu próprio Betel, um momento específico de encontro com Deus que marcou o início da sua caminhada espiritual, onde Deus te fez promessas, onde Deus te levantou ao ministério e assim por diante. Talvez você também precise, nesse momento da sua vida, um Peniel, uma luta decisiva, um confronto necessário com Deus para produzir uma transformação ainda mais profunda no seu caráter. Jacó saiu de Peniel cocheando, mas saiu transformado. Às vezes, meus queridos, o processo de transformação espiritual deixa marcas visíveis,
deixa cicatrizes, deixa uma coxeadura perceptível na nossa vida. Talvez quando Jacó saiu do Val do Jaboque, ao raiar daquela manhã, e ele chega para se encontrar com a sua família, talvez alguns disseram para ele: olha, vem vindo aí Jacó, as vestes é de Jacó, o semblante é de Jacó, mas ele não caminha como Jacó. Talvez ele respondeu: de fato, eu não sou mais Jacó, agora eu ando como Israel, manquejando, mas com um novo nome. Nossas marcas não são sinais de derrota, mas são sinais de um encontro genuíno com Deus que mudou a nossa identidade para sempre. Então não tenha medo, talvez, de processos de luta espiritual que Deus tem permitido na sua vida. Eles não são um castigo, mas eles são um caminho necessário para a verdadeira transformação de caráter, exatamente como aconteceu com Jacó. Terceiro tópico, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor e toda restauração tem propósito específico: revelar a presença de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora exatamente como nós, eles fossem profundamente imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu próprio pai, mas mesmo assim Deus permitiu, em sua soberania, que ele recebesse a bênção legítima de Isaque. Esaú também errou gravemente, sendo primogênito. Ele trocou a sua primogenitura, um direito espiritual e material de altíssimo valor, por um simples prato de lentilha. Pense que tragédia desprezar uma herança eterna por uma satisfação imediata e passageira. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento divino que orientava a não tomar filhas de povos estranhos como esposas para si nem para seus descendentes. Ele acabou se casando com mulheres hititas. Quando ele completou 40 anos, ele se casou com as mulheres de Canaã, decisão que claramente não tinha aprovação de Deus. Porém, nós vimos claramente na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir o seu servo, conforme o princípio que Deus estabeleceu em Deuteronômio 13:3. Assim, Deus deseja o nosso bem genuíno, ainda que ele permita que nós experimentemos adversidades ao longo do caminho, justamente para que sejamos ensinados, instruídos por Deus através de experiências difíceis. Tem muitas lições na vida que um momento de fartura não consegue ensinar. Tem lições que nós só aprendemos no deserto ou no Val de Jaboque, em uma luta intensa, numa noite que parece que nunca vai passar. Jacó nos deixa, portanto, um legado precioso de aprendizado e adversidade e de bênçãos reais na caminhada constante com Deus. As dificuldades que Jacó enfrentou, o exílio forçado, o trabalho duro na casa de Labão, o engano que ele sofreu com seu próprio casamento, a tensão constante com seu irmão Esaú, não é verdade? Tudo isso faz parte de um processo formativo de Deus para moldar o caráter de Jacó. Talvez você e eu estejamos vivendo agora mesmo um momento de adversidade que parece não fazer sentido. Talvez você esteja colhendo consequências dos seus próprios erros, como Jacó colheu. Mas a mensagem de hoje é clara: a bênção final de Deus tem o poder de ofuscar completamente as tragédias do passado. Não permita que os seus erros do passado definam permanentemente a sua identidade. O Jacó enganador tornou-se Israel, o príncipe que luta com Deus. Foi esse novo nome, essa nova identidade transformada que ficou para sempre registrado na história, dando origem ao próprio nome do Estado de Israel nos dias atuais. Para encerrar esse tópico, eu quero refletir com você sobre a graça divina manifestada na vida de Jacó. A chamada e a transformação desse patriarca revelam de uma forma inequívoca a imensurável graça de Deus. A graça é o núcleo central, o elemento crítico de toda a obra redentora e santificadora do Deus Trino. Ela detalhada ao longo das Escrituras. As variadas expressões dessa graça estão profundamente enraizadas na própria pessoa e na obra de Deus, no seu modo generoso, no seu favor, que é demonstrado efetivamente em todos os aspectos do reino criado. A terminologia bíblica que sustenta a compreensão da graça define ela como um dom,
uma reação favorável, ou até mesmo uma disposição de benevolência em relação a alguém. Graça é generosidade, gratidão e boa vontade, tanto entre os seres humanos quanto principalmente de Deus para conosco. Louvemos a Deus pela sua graça que não tem medida. Que esse legado de fé, perseverança e transformação não fique apenas registrado nas páginas da Escritura, mas que ele se torne vivo e atuante na nossa caminhada espiritual a partir de hoje. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia do seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus, e seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e a sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Encerramos aqui o nosso trimestre completo sobre o legado dos patriarcas. Se essa jornada te edificou, te fortaleceu, te ensinou algo novo sobre o caráter ou a fidelidade de Deus, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus irmãos da igreja. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.